Parte 3 da nossa aula 2 de Lei de Execução Penal, nós vamos falar sobre regimes. Necessariamente eu não vou trabalhar com você o que leva o cara a regime fechado, regime semiaberto, porque isso é a composição do Código de Processo Penal, isso estudado no direito penal ou no direito processual, depende de como o seu professor gosta de agir. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre a progressão. O que eu quero falar de regimes é o lado bom da Lei de Execução Penal. Porque você sabe que existe a possibilidade da progressão de regimes, existe a possibilidade de livramento condicional, existe a possibilidade da prisão domiciliar. Então isso tudo é o que eu me foco nessa parte 3 da nossa aula. O nosso código, nossa lei de execução penal traz várias regras sobre isso. Então nós vamos estabelecer essa progressividade, como funciona, os direitos que você detém, visitação e por aí vai. Tranquilo? Então, sem perder tempo, vamos para a tela. Artigo 112 fala assim: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário. Eu queria que você marcasse isso, cumprido 1/6 e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Marca até diretor de estabelecimento também, que é importante. Parágrafo 1º, a decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público. E parágrafo 2º, idêntico procedimento, será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação de penas e blá, 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 blá. E por aí vai. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que pena privativa de liberdade, ela vai seguir sempre esse procedimento de progressão de regimes. Ou seja, se você, por exemplo, foi condenado ao regime fechado, você em dado momento vai passar para o semiaberto e em dado momento para o aberto. Essa história, você vai passando de regime para regime até o menos rigoroso, pelo menos rigoroso. Então, o maior rigor é fechado. Se você ficou no fechado, o menos rigoroso atual é o semiaberto. Se você foi condenado direto no semiaberto, o próximo é o aberto. Como é que funciona? Para que você tenha direito à progressão de penas, de regime, perdão, a progressão de regimes depende de duas coisas. Primeiro, você tem que ter cumprido 1/6 da pena. Então você, lá do valor que foi estabelecido pelo juiz, né? Lá no momento que ele deu a dosimetria penal. Te deu lá 20 anos. Você tem que cumprir 1/6. 1/6 cumprido, você tem direito à progressão de regime. Porém, não adianta só cumprir 1/6. O diretor do estabelecimento, lembra dele que a gente falou na parte 2 da nossa aula, o diretor de estabelecimento tem que atestar que você teve bom comportamento carcerário. Você não ficou arrumando briga com ninguém, você não ficou formando quadrilhinha, você não arrumou merda, você sempre foi aquele bonzinho, tranquilo, tal, ajudava, né, passava a mão na cabeça dos outros, virou pastor, essas palhaçadas da vida. Qual é a jogada? Eu tenho dois requisitos: cumprimento de 1/6 de pena e bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento. Se eu tenho essas duas condições, aí eu tenho todo o direito de progressão de regime. Deixa eu falar uma coisa para você. STJ e STF já se alinharam em um pensamento. Imagina que você está no regime fechado, 1/6 regime semiaberto, 1/6 regime aberto. Mas você sabe que a realidade carcerária é o seguinte: o cara cumpriu 1/6, 3 anos depois ele progride de regime, né? Porque demora, o pessoal lá é meio lerdo. Então, às vezes acontece da efetivação da progressão de regime acontecer bem depois do cumprimento de 1/6. Aí eu te pergunto, e a próxima, a sucessiva progressão? Ela se dá com base em qual data? Com a data que eu atingi 1/6 ou com a data em que me foi deferida a progressão de regime? É aí que ficou uma dúvida, durante muito tempo essa dúvida valeu. Porque como é que acontecia? Cumpri 1/6, já tenho direito à progressão, concorda? Então daqui a 1/6 de pena eu também vou ter direito a outra progressão. Só que alguns juízes aplicavam o seguinte: não, é só do deferimento. Cumpri 1/6 aqui, 3 anos depois foi deferido sua progressão, agora começa a contar 1/6. STF e STJ já se entenderam. Eles dois defendem a seguinte postura: é da data de atingir 1/6, não me interessa quando que foi deferido a progressão. Então se o cara cumpriu 1/6, já estou para completar mais 1/6, ainda nem foi deferida a primeira progressão, recebe as duas de uma vez só. Vai do fechado para o aberto logo de uma vez. Tá? Não interessa. Vai, né, um ato para o semiaberto, outro ato para o aberto logo na sequência. Então, não se leva a data de deferimento da progressão, leva-se a data que você atingiu 1/6, tá? Como base. Só para você entender qual é o momento de contagem. Então, a regra é essa. Eu preciso atingir esse 1/6 e o bom comportamento. Isso também vale para ter direito a indulto e outras condições que a gente vai trabalhar ainda nessa aula. Continua.
Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1º, estiver trabalhando ou comprovar possibilidade de fazê-lo imediatamente. Inciso 2º, apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado do exame a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensados do trabalho pessoa referida no artigo 117 dessa lei. Entenda, são requisitos cumulativos, com exceção para aqueles no 117, que são aqueles que têm direito à prisão domiciliar, que eu vou te mostrar na sequência. Mas o que essa regra aqui diz? Eu não estou dizendo para você a quem eu posso aplicar uma condenação no regime aberto. Isso aqui você já está condenado. Você estava no fechado, progrediu para o semiaberto. Se eu tenho direito à progressão para o aberto, lembre-se, qual é a grande característica do regime aberto? Cumprido em casa de albergado, que não possui nenhum obstáculo à fuga. Então ali eu já tenho uma pessoa que supostamente tem total capacidade mental para estar ali e entender o que está acontecendo. Então eu também não posso pegar um cara só porque ele cumpriu um sexto de pena e teve bom comportamento e jogar no aberto, que daí para ele fazer merda é um passo. Então eu tenho requisitos para semiaberto. Um sexto de pena cumprida e bom comportamento carcerário. Quando eu for para o aberto, um sexto de pena cumprida, bom comportamento e eu tenho que mostrar que eu estou trabalhando ou que eu já vou sair para trabalhar. E segunda coisa, que eu tenho total condição psicológica, mental, de estar ali e entender que agora a vida é outra, eu estou reiniciando a minha vida. Então não adianta só também pegar um sexto de pena cumprida, pegar lá bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor e pronto. Eu preciso atender essas duas situações, principalmente o trabalho. Agora não é para todos. Por isso que eu te falei, é cumulativo com exceção do 117, que eu vou te mostrar agora. Somente se admitirá recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Ou seja, o regime aberto o cara ainda fica na casa de albergado, mas ele sai. Vai trabalhar, volta. Se por acaso ele se enquadrar em uma dessas 4 situações, mais de 70 anos, tem algum filho que seja deficiente físico ou mental, é gestante, se ele se encontrar acometido de uma doença grave, se ele se enquadrar em uma dessas 4 situações, ele está, primeiro, dispensado do trabalho para poder atingir o regime aberto e, segundo, ele pode cumprir o regime de forma domiciliar em residência particular. Então, isso aqui é interessante. Se ele se encontra nessas 4 condições, ele tem 2 direitos. Cumprimento do regime aberto em residência particular e, ao mesmo tempo, a condição de não precisar trabalhar, apenas apresentar a condição psicológica para poder se enquadrar na sociedade de novo. Apenas apresentou isso, ele já tem direito à progressão ao regime aberto. Tá tranquilo? Então, cuidado que o 117 traz uma regra independente e também é utilizado como base para eliminar uma das regras do artigo anterior que a gente falou. Fechou? Continua. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Aqui é o contrário, aqui você não está sendo beneficiado, você está se prejudicando, né? Quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, então vamos dizer que você estava no regime semiaberto, você vai regredir para o fechado, amigo, porque você cometeu um crime desses, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além de hipótese referida no inciso anterior, frustrar fins de execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente. Como é que funciona essa história aqui? Como é que é essa regra que ele está me falando? Aqui é o contrário. Aqui o cara não vai ter direito à progressão, ele vai sofrer a regressão. Então, se, por acaso, ele enquadrar-se em um desses 2 incisos que a gente tem, com base no artigo 111, a soma de condenações, tornar impossível também essa condição de progressividade, automaticamente você volta. Então é legal porque, porra, a LEP é boazinha, né? Você pode progredir, mas você pode se foder também. Pode ser que você estava num regime menos gravoso e você foi para o mais rigoroso. Não tem problema nenhum. As regras aí estão, tá? Somente leitura, mas é para você entender o que o 118 faz. Ele faz o contrário. Continua. 120.
Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, marca isso, porque veja bem, ele está me dizendo que o cara pode estar no regime fechado, semiaberto ou ser um preso provisório, mas pode ser que ele saia. Essa daqui é a chamada permissão de saída. Só que ele vai sair mediante escolta, não é através de monitoração ou monitoramento eletrônico, tá? Cuidado que a palavra monitoração é feia, mas está na LEP. É mediante escolta, é física, não é eletrônica. Pelo amor de Deus, monitoração eletrônica é outra história que a gente vai falar mais tarde. Mas o cara que se encontra nesse... Claro que o aberto não fala porque é aberto o cara sai, né? Ele pode sim obter a chamada permissão de saída quando ocorrer um dos seguintes fatos. 1. Falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Só, mais ninguém. 2. Necessidade de tratamento médico. Aí ele sai, vai para o hospital lá, a escolta leva ele, depois ele volta. A permissão de saída será concedida por quem? Pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Então, você vai ver que o diretor do estabelecimento ele faz um monte de coisa, né? Permite a progressividade lá, atestando o comportamento, ele permite saída. A permissão do preso fora, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade dessa permissão. Então, veja bem, tá, eu estou acometido de uma doença e eu preciso de tratamento médico. Quanto tempo eu tenho para sair e voltar? Se chegar lá no hospital, os caras falam que tem que ficar internado, o tempo que você ficar internado vai ser o tempo de validade da permissão de saída. A permissão de saída não possui um limite. Qual é o prazo da permissão de saída? O necessário. Poxa, meu irmão morreu. Eu que vou correr atrás de documento, eu vou ter que ver velório, vou ter que ver enterro, vou ter que ver a porra toda, vou ter que resolver um monte de coisa. O tempo que for necessário. Só que o tempo inteiro escoltado. Sabe aquela história? Você vai abraçar teu irmão morto, vai ter um policial lá com uma arma na tua cabeça. Já, aí, volta, um agente penitenciário, né? Volta, não encosta muito não. Vai ser bem legal. O cara vai comer uma coxinha e vai ter que dividir com o cara que tá com ele, com a escolta, né? Faz parte da vida. Atenção, vou repetir. A permissão de saída não permite monitoração eletrônica. Até porque eu tô falando de gente regime fechado e eu tô falando inclusive do provisório. Tá fechado? Aqui é escolta. Física, presencial, sem conversa. Aqui não dá para instalar um computador, um chip no cara e ficar acompanhando um GPS não, tá? Continua. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento. Olha a diferença. A permissão de saída é uma coisa, a saída temporária é outra. A permissão de saída vale para qualquer regime, inclusive fechado. A autorização de saída temporária é só para regime semi-aberto. Aqui não estou falando nem de preso provisório, muito menos de regime fechado. E essa saída temporária é sem vigilância direta, ou seja, aqui cabe monitoração eletrônica. Nos seguintes casos: visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior na comarca do juízo de execução, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado. Então, belezinha? Toma cuidado. Faça apenas uma diferenciação na sua cabeça, a permissão de saída e a autorização de saída temporária. A permissão de saída, vamos esquematizar como a gente gosta de fazer? Permissão de saída, regime fechado, semiaberto e preso provisório, com escolta. Autorização de saída temporária, regime semiaberto apenas, único que pode, sem escolta, com monitoração eletrônica. Pode até ser que aconteça com escolta, não tem problema. Mas o normal é ser com monitoração eletrônica, tá? Quais são os casos? Está muito bem estipulado na lei, né? Fechou? Então só para você diferenciar um do outro. Continua. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução. Preste atenção que quem vai conceder a autorização de saída temporária é o juiz da execução. Quem concede a permissão de saída que a gente viu antes é o diretor do estabelecimento. Cuidado na hora da tua prova, porque é muito provável que ele coloque para você que a permissão de saída é dada pelo juiz e a autorização de saída temporária é pelo diretor. Não inverta, tá? A autorização de saída temporária é o juiz, permissão de saída é o diretor. A autorização será concedida, né, ouvido o Ministério Público de Administração Penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. 1. Comportamento adequado.
atestado pelo diretor, aí sim. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena se primário e 1/4. Aqui é só para essa autorização. Lembre-se que lá, que a gente falou no começo, é 1/6 para qualquer coisa. Aqui não. Você começa a levar isso para a prova. Primário, 1/6. Reincidente, 1/4. E compatibilidade do benefício com o objetivo da pena. Se a intenção é ressocializar e essa permissão de saída, essa autorização, perdão, de saída temporária vai ajudar, beleza, amém. O cara vai fazer um curso, vai se educar, né? Porque educação também é uma das intenções. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Opa, mais uma coisinha. Sabe o esqueminha que você fez lá? Vamos continuar então? Permissão de saída. A gente já montou um primeiro esqueminha. Os regimes, já estabeleci as minhas condições para cada uma delas. Prazo da permissão de saída. O tempo que for necessário para a finalidade da permissão. Então não tem prazo. Autorizado pelo diretor do estabelecimento. Saída temporária. Qual é o prazo? 7 dias. Aí ele já traz uma regra. E não pode ser mais do que 5 vezes no ano. Que ele falou para você. Uma vez, podendo ser renovada mais 4. Então 5 vezes. Então prazo até 7 dias, 5 vezes em um ano. Até 5 vezes em um ano. E é autorizado pelo juiz de execução. Então aproveita que você já esquematizou e termina o esquema. Eu tenho características específicas para cada uma. Cai muito em prova, porque é a forma de regime que mais se parece, né, e mais pode confundir. Então cuidado, permissão de saída e autorização de saída temporária. Em relação à remissão, deixa eu mostrar para você como que funciona. Vai para a tela. Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, somente para os dois, poderá remir por trabalho ou por estudo. A gente viu os exemplos de trabalho e de estudo, né, sendo comentados. Parte do tempo da execução de pena. O que seria esse papo de remissão? Se você trabalhou ou se você estudou, o tempo que você dedicou ao trabalho ou ao estudo, ele pode ser convertido em diminuição de pena. Isso é remissão com cedilha, tá? Que é uma forma de perdoar a sua penalidade com algo que você está fazendo que demonstra o seu interesse em recuperar a sua vida anterior à prisão, ao sistema prisional. E como funciona a remissão? Parágrafo 1º, ele vai trazer regrinhas. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, inciso 1º, 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. E 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então a ideia é essa. Pelo menos 3 dias que você fizer atividade de estudo, alguma coisa que somar 12 horas, no mínimo 3 dias, tem que dividir essas 12 horas, você diminui 1 dia da sua pena e pelo menos 3 dias de trabalho diminui-se 1 dia de pena. Continuando, parágrafo 2º, as atividades de estudo que se refere ao parágrafo 1º poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino à distância e deverão ser certificadas pela autoridade educacional competente do curso frequentado. Para fim de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizar. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Não é porque ele sofreu um acidente também que a gente vai culpar ele. Então, parágrafo 5º. O tempo a remir em função de horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificado. Isso aqui é muito legal, marca esse parágrafo, tá? Se ele se formar, né, no ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, eu vou pegar essas horas e eu vou aumentar, acrescer 1/3 de horas para remissão. O condenado, parágrafo 6º, que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo da execução da pena ou do período da prova, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo. Também leitura fácil. O dispositivo nesse artigo aplica-se à hipótese de prisão cautelar. Parágrafo 8º, a remissão será declarada pelo juiz de execução ou pelo Ministério Público e Defesa. Opa, então, já posso dizer que remissão e saída temporária, juiz de execução, permissão de saída, diretor. Também eu vou ter na remissão. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então é legal isso aqui, que o cara está lá,
trabalhando para diminuir a pena, estudando para diminuir a pena, se ele cometer a falta grave, até 1/3. Então o juiz pode ter até 1/3, né? Então ele pode ter menos do que 1/3. Não tem problema. Mas até 1/3 do que ele remiu pode ser perdido, revogado pelo juiz. O tempo remido será computado como pena cumprida. Sim, lógico, né? A função da remissão é essa. Mas vamos continuar. Artigo 131. Livramento condicional. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz de execução, presente requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvido o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Olha que importante esse cara. Aí eu trouxe para você o artigo 83 do Código Penal, porque aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. O livramento condicional, ele é uma saída da prisão, efetivamente, com condições específicas. Eu estou livrando você do cumprimento de pena desde que você atenda a certas condições. Não à toa o nome é livramento condicional. Olha só o problema. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então o cara tem que ter sofrido uma penalidade igual ou superior a 2 anos, senão vai ser de menor potencial lesivo, né? Desde que, aqui que eu quero que você tome cuidado, cumprida mais de 1/3 da pena se for reincidente em crime doloso, se não for, reincidente em crime doloso, e tiver bons comportamentos, bons antecedentes, e cumprida mais da metade se for reincidente. Então vamos lá. Qual foi a regra que eu te falei lá da autorização de saída, da permissão? 1/6 se primário, 1/4 se reincidente. Livramento condicional, ele vai trazer outro papo. Ele vai falar 1/3 se primário e metade se reincidente. Então, cuidado na prova, que esse é o ponto mais cobrado. 1/6 primário, 1/4 reincidente. Aqui, 1/3 primário, metade se for reincidente. Tranquilo? Em relação ao livramento condicional, claro, naqueles que tenham cometido crimes dolosos. Inciso 3º, comprovado comportamento satisfatório. Inciso 4º, tenha reparado o dano causado pela infração, salvo se for impossível, né? E for cumprido mais de 2/3 da pena no caso de condenação por crime hediondo e seus correlatos. Se uma penalidade não for reincidente específico em crime dessa natureza. Eu queria muito dessa atenção para parágrafo 5º. Se o cara foi pego em crime hediondo ou seus correlatos, ele vai ter que cumprir pelo menos 2/3, desde que ele não seja reincidente específico. Porque se ele for reincidente específico, ele nunca vai ter acesso ao livramento condicional. Então aqui apareceu um asterisco no nosso estudo. Livramento condicional, primário, 1/3, reincidente, metade. Se por acaso ele for preso por ter cometido um crime hediondo ou suas correlatas, aí para ele ter direito ao livramento condicional, ele tem que cumprir 2/3 e não 1/3 da pena. Aí já é um pouco mais. O que seria um reincidente específico? Aquele que cometeu o crime hediondo, cumpriu e cometeu o mesmo crime hediondo, cometeu de novo o crime hediondo. A ideia, residente específico, é o cara que é reincidente em crimes hediondos ou correlatos. Deu para entender a jogada? Porque reincidente é normal, você cometeu um crime e você depois cometeu outro, é reincidência. Reincidente específico é aquele que reincide em crime hediondo ou correlato. Então, no caso do chamado reincidente específico, não há livramento condicional. Então vamos lá, vamos tentar esquematizar para ficar mais fácil. Geral, regra geral. 1/3 para primário, metade para reincidente. Artigo 132, deferido o pedido de livramento condicional, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento, já que livramento condicional tem que ter condição, né? Parágrafo 1º, serão sempre impostas, porque aí é o juiz que vai determinar, porém tem algumas condições que são obrigatórias. Ao liberado condicional, as seguintes obrigações. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Você tem 30 dias para trabalhar, é foda, mas você tem 3 meses, dá para o cara arrumar um emprego. Não hoje em dia, mas tudo bem. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Não mudar do território da comarca do juízo sem prévia autorização deste. Então, essas são as 3 regras obrigatórias de livramento condicional. O parágrafo 2º vai trazer as outras que podem ser estabelecidas. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Não mudar de residência, sem comunicar ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar, recolher-se à habitação em hora fixada, não frequentar determinados lugares. Vamos lá, gente.
Livramento condicional. Eu tenho a liberdade, mas com condição. Eu tenho 3 situações de livramento condicional. As condições que são obrigatórias. Eu tenho que arrumar emprego num prazo razoável. Eu tenho que avisar onde que eu estou. E eu não posso sair da comarca se eu não tiver prévia autorização. Essas são obrigatórias. As possíveis, que o juiz pode colocar, essa o juiz vai optar, se ele vai instruir ou não. Tu não pode ir para certos lugares, bares, tal, algumas localidades específicas. Você não pode se mudar se você não falar com a gente antes, né? Faz parte. E você vai ter horário para chegar em casa. E existe a terceira condição, que é o aberto, que o juiz pode estabelecer outras condições, que aí é o que ele acha que deve fazer. Aí o juiz vai analisar o caso concreto, ele vai ver o porquê que o cara foi preso, aí ele vai estabelecer algumas condições que ele achar que deve. Beleza? Mas você tem 3 grandes grupos: a obrigatória, a possível e a livre. Na livre, o juiz vai optar pelo que ele acha mais conveniente. Raramente o juiz se preocupa com a liberdade dele, ele aplica todas que são obrigatórias e possíveis e está tudo certo. E por último, para a gente poder fechar essa parte do vídeo, a monitoração eletrônica está no artigo 146C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: receber visitas do servidor responsável pela monitoração e abster-se de remover, violar, modificar. Meio óbvio, né? O cara tem que atender alguns requisitos, dentre eles não destruir o aparelho de monitoração e receber a visita do cara para ver se está tudo certo, lá do responsável pelo acompanhamento. Matamos a progressividade de regimes e as condições. Só lembrando você que monitoração eletrônica só é válido se aplicar na autorização de saída temporária. A permissão de saída é sempre mediante escolta física, presencial. Tá beleza? Fechou. Matamos essa parte. Tá um estudo mais pesado nessa aula 2. Mas faz parte, amigo. E o pior é que é muita leitura, muita coisinha para ficar memorizando, ficar lembrando, né? Como eu te falei, vamos tentando esquematizar, mas fica com você. Muito curioso da minha parte, né? Última parte da nossa aula 2, parte 4. Você vai voltar e vai me encontrar e falaremos necessariamente sobre restrição de direitos.